Olá, seja bem-vindo ao Fórum. Você sabia que já estão valendo as novas regras da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, para a telefonia fixa, móvel e banda larga? E você sabe o que mudou? Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto na reportagem produzida pela equipe da TV Justiça. Depois de ficar 4 horas no telefone com a central de atendimento de uma TV por assinatura, em que tentava cancelar um contrato, esta moradora de Brasília cansou e decidiu procurar o PROCON. Eles estão me cobrando as faturas que eu já paguei. Está tudo paga e eles estão me cobrando mensagem toda hora, liga. Todos os meses, 12 mil moradores do Distrito Federal passam pelo órgão para registrar reclamações. Por outro lado, o país avançou nas políticas públicas e iniciativas voltadas para o consumidor e meios para preservar os direitos dos cidadãos. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, lançou um regulamento para melhorar o serviço prestado pelas operadoras. A partir de agora, empresas de telefonia, TV por assinatura e internet devem oferecer no site um espaço dedicado ao consumidor, onde ele vai poder, inclusive, acessar detalhes da conta. Além disso, todas as ligações vão ser gravadas e disponibilizadas ao cliente no prazo de 10 dias. E tem mais detalhes nas regras. Para nos ajudar a entender quais são, eu converso com Eudecir Amorim, advogada especialista em direito do consumidor, e também com Daphne Nunes, diretora do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel, Celular e Pessoal. Vamos voltar à reportagem que nós vimos agora há pouco. Qual a importância de se ter essas mudanças de regras para sites e para gravações? Essas conquistas, elas são muito bem-vindas para o consumidor. Na verdade, a resolução é do ano passado. Algumas regras começaram ano passado, outras agora a partir de 10 de março e outras vão começar a vigir a partir de setembro. E dentre essas, agora de março, a principal e que é o motivo de maior número de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor é com relação a essas cobranças, por causa das cobranças indevidas. São cobranças, conforme a gente viu na matéria, que o consumidor não sabe de onde vem e nem quem causou. Então, nós teremos agora, já devemos ter, no site, quem já tem contratos, entra em contato com o operador e pede o login e a senha, porque o consumidor ele precisa entrar em contato com a operadora para pedir esse login e a senha. Com esse login e senha, ele vai poder, por exemplo, cancelar imediatamente o contrato. É uma alternativa, não é, de comunicação, não é só pelo telefone agora ele pode fazer também pela internet. E aí, no momento em que ele pede o cancelamento imediato, a operadora tem, no máximo, 2 dias, embora a lei diga imediato, mas ela ainda tem 2 dias para fazer esse cancelamento. Esse, no nosso entender, é uma das maiores conquistas que nós temos agora, porque ela vem exatamente contrário ao que já temos dessas reclamações por cobrança indevida. Então, o consumidor vai poder cancelar imediatamente e ele vai poder ter, nesse novo canal de relacionamento, discriminada a sua fatura. Sabe a lei do custo efetivo total que tem os bancos, que eles têm que explicar detalhadamente tudo? As operadoras agora terão que detalhar para onde você ligou, qual o número, quanto tempo, que operadora era, tudo isso tem que vir detalhado na conta. Então, o consumidor ele vai poder acompanhar e ali o que ele entender que não é devido, ele já questiona e ele questiona também pela internet. Essas gravações costumam ser muito questionadas e as empresas costumam se negar a entregar as gravações. Sim, temos as questões das gravações também, que mais uma vez a resolução fala sobre elas, mas o que acontece com relação às gravações? O consumidor tem que exigir. Não só com relação às fitas magnéticas, né, das gravações, mas com relação a todo o seu direito. O que a gente ainda vê muito, infelizmente, é o consumidor dizer, mas é tão pouco, deixa para lá. Mas vai ser tão, eu vou passar não sei quanto tempo no PROCON. Vai no site da Anatel, denuncia lá. Denuncia no site da Anatel, porque aí já a Anatel já vai ter aquilo como parâmetro para poder fazer essas resoluções. Porque é baseado nessas reclamações dos consumidores é que a Anatel pode agir.
Doutora Daphne, as regras serão utilizadas na sua integralidade a todas as operadoras, elas são flexibilizadas dependendo do porte de cada uma? De fato, algumas regras são aplicáveis às prestadoras de grande porte, todas elas são aplicáveis às de grande porte. Há prestadoras de médio porte que têm algumas exceções e as de pequeno porte, outras tantas exceções. Mas a regra da gravação das ligações, ela é aplicável a todas. A senhora poderia citar algumas das exceções que são previstas para isso? Há situações em que as prestadoras de pequeno porte não precisam manter em estabelecimentos associados à marca determinadas obrigações de atendimento. Há situações em que as prestadoras de pequeno porte não precisam efetuar o cancelamento automático também, né? Então, as exceções mais relevantes são essas, mas para a grande maioria da população, essas regras são plenamente aplicáveis. O Regulamento Geral de Consumidor é uma grande oportunidade que as empresas de telecomunicações estão tendo de aprimorar essa relação com o consumidor e nós acreditamos que será uma evolução nessa relação que hoje em dia se constrói entre a prestadora e o consumidor. Em cima dessa questão do cancelamento automático, é uma situação muito comum você ver pessoas se aborrecendo na hora que está lidando com a atendente. E pode ser que numa hora, movido pela emoção, ele diz, olha, eu não quero mais essa linha, cancela para mim, por favor. E depois se arrepender. Pode-se voltar atrás? Não, se no momento em que ele está em contato com a operadora e ele diz que quer cancelar e todo o procedimento é feito, a não ser que ele tenha um arrependimento imediato ali. É possível reverter, mas passado algum tempo ele não consegue mais reverter, porque está consolidado. Aí ele tem que fazer uma nova linha. Tivemos alguma mudança em relação à fidelização? Não, as regras de fidelização ainda são as previstas na regulamentação da Anatel, que continuam valendo, vai depender do serviço. Mas um ponto interessante é que o cancelamento ele tem duas formas, na verdade. Com o RGC, o consumidor passa a ter duas modalidades diferentes de cancelamento. A modalidade no qual ele faz o cancelamento e o cancelamento passa a valer de imediato é a modalidade em que ele conversa com um atendente da central de atendimento. Sim. Nessa modalidade, a partir do momento em que ele declara que não pretende continuar com o serviço é cancelado, a partir daquele momento não pode ser cobrado nada mais ao usuário, a não ser que ele tenha alguma multa de fidelização a pagar. Já o cancelamento que o RGC convencionou chamar de automático, como a doutora Edelcer falou, ele é um cancelamento que ele é processado e aí ele só se aplica quando o usuário quiser cancelar todo o serviço. Então, ele não serve, por exemplo, se o consumidor quiser reduzir um pacote de dados ou se quiser cancelar só uma linha que eventualmente ele tem. Ele tem que ser para cancelar o serviço como um todo daquele contrato. E nessas circunstâncias, ele pode se utilizar tanto da central de atendimento quanto do canal de atendimento pela internet, né? E lá ele faz a opção de cancelamento. Quando ele confirmar o cancelamento, ele é processado em até 2 dias úteis. Nesse período, a operadora pode vir a entrar em contato com ele para que ele eventualmente aceite uma oferta ou desista daquele cancelamento e se ele o fizer, ele consegue continuar com o serviço. No cancelamento feito com a intervenção direta com o atendente, essa opção não é mais viável, né? A senhora falou dessa possibilidade da empresa entrar em contato com o consumidor. Tem alguma coisa nas novas regras sobre esse assédio das empresas? Nós não chamamos de assédio, né? É um meio legítimo da empresa entrar em contato, saber qual é o motivo do cancelamento. Isso é feito por qualquer serviço, né, dentro do país. E o consumidor tem o direito de dizer se quer ou não quer falar com o atendente. Se ele, por acaso, não quiser, não é possível haver insistência e o contrato será cancelado ao final dos 2 dias úteis. É muito comum a gente receber no dia a dia vários torpedos, eu imagino que seja uma forma barata de comunicação, né, de se vender, de fazer essa propaganda. O consumidor pode se negar a continuar recebendo isso? Pode. Eles só mandam essas ofertas enquanto o consumidor aceitar recebê-las. No momento em que o consumidor declarar que não quer receber, eles não podem mais
mandar nem torpedo, nem antes era pelo telefone, né? Ligava, aí depois vieram as mensagens. Mas se o consumidor se negar a recebê-las, disser que não quer receber, não pode receber. E se receber, aí a empresa multada responde por ter descumprido a lei, né? A resolução. Agora, uma coisa interessante também com relação a essa chamada é que nós temos, algumas vezes, o desligamento, não é? Nós estamos conversando com o operador, isso Sim. via telefone, e de repente a ligação cai. Sim. Se isso ocorrer, a operadora é obrigada a retornar a ligação para o consumidor. É uma obrigação muito interessante. O que existe disponibilizado para o consumidor é que a empresa de telecomunicações, se a ligação cair, ela tem até 5 minutos para retornar para o usuário e desde que seja evidentemente possível, né? Existem casos em que o usuário liga de uma central de atendimento da sua empresa, por exemplo, e aí tem aquele número que você não consegue identificar, Sim. ou que ligue de um telefone celular que não possa ser identificado. Nesses casos, a empresa não consegue, não é que ela não queira, ela não pode, não consegue ligar para uma impossibilidade técnica. O que a regulamentação determina é isso. Pelo menos uma tentativa dentro de 5 minutos e nós temos tido uma impressão inicial, essa obrigação entrou em vigor há pouco tempo, né, que tem sido muito positivo o retorno dessa facilidade para o consumidor. Tem recebido com surpresa? O consumidor fica satisfeito, né? É uma maneira de, inclusive, personalizar a relação com o consumidor e sempre que possível as empresas têm cumprido e têm buscado o consumidor se por acaso a ligação durante a conversa cai. E vai naquele princípio que o regulamento abrange, que é o princípio da cortesia. Sim. Né? Então, o operador, ali, o fornecedor, naquele momento, ele está sendo cortês. A ligação caiu por alguma razão e ele, então, na cortesia, ele retorna essa ligação. O consumidor, conforme a doutora disse, ele recebe, assim, com muito ânimo essa determinação, porque realmente não é comum, nós não temos isso. Ao contrário, o que a gente soube o tempo inteiro era que a própria operadora desligava, porque a próxima ligação daria um pulso a mais, alguma coisa nesse sentido. Então, hoje, até talvez, para se penitenciar por esse passado, assim, não muito agradável, as operadoras também receberam com ânimo essa mudança e estão praticando a mudança. Certo, nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já com o programa Fórum. Estamos de volta com o Fórum. O assunto é as novas regras da telefonia. Agora, antes de voltarmos com a nossa conversa, vamos assistir a mais uma reportagem. Antes das novas regras entrarem em vigor, as operadoras podiam fazer ofertas promocionais com a intenção de captar novos assinantes e não ofereciam as mesmas condições para aqueles que já eram clientes. Com o novo regulamento, qualquer um, assinante ou não, tem o direito a aderir a qualquer promoção que for anunciada pela operadora. Mas como é que se dá isso? Você é que precisa provocar a operadora, você precisa ligar e falar, olha, eu vi que tem uma promoção nova, eu quero estar nessa também. Ou é automaticamente aberto a todos os assinantes já antigos? Não, é aberto a todos. Aí, se o consumidor se interessar por aquela promoção, porque pode ser que não interesse ao consumidor. Certo. Se ele interessar pela promoção, então ele busca a operadora e diz que tem interesse na promoção e adquire aquele produto da forma como está sendo colocado. Porque, conforme a gente viu na reportagem, antes dessa regulamentação, nós tentávamos ir para as promoções e não conseguíamos os assinantes antigos, né? Os consumidores que já tinham uma linha. Então, o que ocorria? Os novos eram beneficiados e os antigos não eram contrassenso. Nós estamos falando de regras de telefonia, mas essas regras estão entrando também TV por assinatura, né? Imagino que telefone fixo também esteja presente. As regras valem para modo. telefones fixos, telefones celulares, TV por assinatura e a popular banda larga, né, o SCM. Por que TV por assinatura entrou também aí nessa história? Há uma tendência dentro da Anatel em buscar unificar os regulamentos. A agência já tinha algumas regras esparsas de regulamentos sobre atendimento ao consumidor e a opção que a agência fez foi fazer um único regulamento, aumentando, é claro, os direitos dos usuários, mas também aumentando os mercados que teriam sendo abrangidos
por esse novo regulamento. Então, a TV por assinatura, não é que ela não tivesse regras antes de atendimento ao consumidor, ela já tinha, mas ela agora passa a ter as mesmas regras. Isso é um dos pontos mais interessantes do regulamento, que é justamente a possibilidade de um consumidor ter com mais facilidade conhecimento dos seus direitos, porque ele sabe que não tem que pensar qual é o direito que ele tem para a TV, qual é o direito que ele tem para celular, ele sabe que aquele direito é único. Eu lembro que existiu uma discussão em cima do tempo de utilização de créditos para os pré-pagos. Como ficou isso? Isso também foi regulado agora, a partir de 10 de março. As operadoras elas têm que ofertar ao consumidor no mínimo 30 dias, no mínimo. E elas têm obrigatoriamente que ofertar 90 e 180 dias. Fora isso, aí é de cada operadora, elas podem fazer, por exemplo, a operadora quer fazer 40 dias, ela faz. Agora ela tem que fazer o de 30 no mínimo, não pode ser 20, nem 18, nem 19, o de 90 e o de 180. O usuário da telefonia pré-paga, ele é a grande parte dos consumidores, né, de serviços de telefonia móvel. Eles têm alguns direitos que eles são únicos, como a doutora citou, há a questão do período de validade do crédito, há também a necessidade agora pelo RGC que o usuário tenha um canal para ter acesso às informações sobre o prazo de validade, o valor do minuto, e essas informações são apresentadas ao consumidor de forma transparente. O consumidor pode consultar na central de atendimento, há canais por torpedo que ele pode consultar e ter acesso. Cada prestadora tem uma maneira própria de tratar o assunto, mas essas regras mínimas são todas atendidas e nós esperamos que com isso haja uma melhoria dessa relação com o consumidor, principalmente da telefonia pré-paga. A senhora dizia no bloco anterior sobre o número de queixas que existe sobre contestação das contas telefônicas. Como é que funciona essa contestação? São as reclamações por cobrança indevida. Então, a grande maioria dos problemas que o consumidor enfrenta com relação a essas operadoras de telefonia são as cobranças indevidas. Então, aí o regulamento vê o quê? Conforme disse a doutora, vai vir com transparência. Você vai saber tudo que você gastou. Então, ali vai vir dizendo aquela ligação, ou aquele momento, aquele minuto que você não concorda, você vai dizer, eu discordo disso aqui. Da forma como é hoje, o consumidor não sabe o que está sendo cobrado dele. Daí o número de reclamações por cobrança indevida ser tão grande. Existe algum ponto que incomodou as empresas de telefonia com as novas regras? O regulamento ele começou com uma consulta pública na qual havia 60 artigos e terminou com 114. Dessas obrigações, cerca de quase 80 tiveram que ser implementadas em 120 dias. Esses 120 dias coincidiram no ano passado com o período da Copa do Mundo. Então, foi um desafio dos mais hercúleos se chegar a um atendimento dessa quantidade de obrigações com nível de detalhamento, mas as empresas conseguiram cumprir, a despeito do momento especial que o país vivia, né? E os testes precisavam ser feitos nos sistemas durante um período em que ainda tinha que tudo estar funcionando, a Copa do Mundo tinha que estar funcionando, mas eu acho que foi um teste de fogo para as prestadoras e elas se saíram com bastante sucesso. Fora isso, nós temos um questionamento com relação à definição de consumidor que é apresentada no RGC. Nós entendemos que o consumidor é aquele que se apresenta em situação de vulnerabilidade dentro daquilo que o próprio Código de Defesa do Consumidor apresenta. A Anatel fez uma opção regulatória por inserir também aqueles grandes clientes que, na realidade, não são consumidores, né, que não estão dentro daquela primeira condição, que é a condição de vulnerabilidade. A despeito disso, as empresas, embora tenham recorrido inicialmente à Anatel questionando essa inadequação, digamos assim, jurídica, a Anatel considerou que seria interessante manter a obrigação extensível a esses grandes clientes, então, por conta disso, o regulamento foi mantido como está e as empresas atenderam. O mais importante nesse momento é que o consumidor seja atendido, ele tenha os seus anseios atendidos e o que o regulamento possa de fato trazer esse grau de segurança que o consumidor tanto deseja ter. E numa outra ponta,
precisávamos avançar mais um pouquinho em relação à defesa do consumidor ou chegamos num ponto bom? Nunca vamos chegar, porque as relações vão estar sempre em mudanças, né? Mas nós, inclusive eu aqui pensando em um grande avanço que nós tivemos, uma política pública do consumidor, do governo federal, foi a criação da Senacom. A secretaria, ela foi assim com o objetivo com que ela foi criada, dentro dessa política pública do governo federal, ela está muito bem atingindo seus objetivos. A secretaria, ela faz toda essa política de regulamentação e é ela que trabalha assim, mais afinco nessas relações com as agências, porque a secretaria está no nível, né, federal das agências. Por isso, também é importante levar ao conhecimento da secretaria os descontentamentos do consumidor. E isso é feito através dos PROCONs, que estão ligados à Senacom. Então, nós ainda temos muito que evoluir. Doutora Daphne, regras bem estabelecidas, prazo para adaptação. As empresas de telefonia devem sair da ponta da lista de reclamações dos órgãos de proteção ao consumidor? É interessante notar que nós estamos falando de um mercado com 370 milhões de acessos, né? Então, qualquer avaliação que se faça com relação à quantidade de reclamações, ele tem que observar o número de clientes que as empresas têm, né? Muito mais do que a própria população brasileira, que hoje em dia é de 204 milhões de habitantes, mais ou menos. Então, isso não justifica, é claro, que as empresas não queiram cuidar, pelo contrário, tanto que participam ativamente do grupo de implantação do regulamento junto com a Anatel, vem participando desde o início, já tivemos mais de 30 reuniões para trazer todo esse detalhamento aí do regulamento, que é bastante complexo. E a nossa expectativa é que continue a haver um grau de resolução dessas reclamações semelhante ao que nós temos hoje em dia. Na verdade, os dados da própria Senacom nos mostram que hoje em dia o setor de telecomunicações é de longe quem mais soluciona as reclamações no PROCON, acima de 83% de índice de resolução no PROCON das reclamações. Por que tantas queixas não fundamentadas? As pessoas não entendem as novas regras? As contas são complicadas demais? Por que o consumidor não sabe o que está sendo cobrado dele? É exatamente isso que é o motivo da reclamação. E a empresa vem e explica, ok, aquela reclamação ela não vai adiante, porque a empresa diz como é agora, com o novo regulamento, ele vai ter todas essas informações. Eu creio que vai reduzir bastante esse tipo de reclamação. Sobretudo por conta disso. Às vezes ele quer saber, eu quero saber o que está sendo cobrado. Ele vai ao PROCON e diz, não, olha, estão me cobrando isso aqui, o mês passado foi isso, olha aqui, tanto... Não, eu quero saber. E aí ele não tem essa informação, não tinha, né? Porque a partir de agora ele tem. Então, aquele consumidor que vai ao PROCON apenas para saber do que está sendo cobrado, ele não vai precisar mais ir, porque ele vai ter todas aquelas informações à disposição dele. Então, é provável que, cumprindo todas essas normas, diminua, sim, o número de reclamação, porque o sonho nosso, que cuidamos do consumidor, é que não tenha reclamação nenhuma. Que bom que as duas estão otimistas. Bom, dessa forma nós vamos encerrando o programa de hoje. Eu conversei com Ildecir Amorim, advogada, especialista em direito do consumidor, também com Daphne Nunes, diretora do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel Celular e Pessoal, sobre as novas regras da telefonia. Quer rever esse programa? Acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. Envie um e-mail para fórum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!